Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos do TikTok, bom dia a todos que está na rede vizinha. Vamos começar mais um dia de conversa, de bate-papo sobre a espiritualidade, sobre a mente humana, principalmente sobre a forma como nós temos de ampliar as nossas consciências. Então, esse aqui é um palco de discussões positivas, né, de bate-papo aberto, sem nenhuma crítica a absolutamente nenhuma religião ou filosofia de vida. Nós somos abertos, somos do SEC, Centro de Expansão Consciencial, e do TEUEB, Tenda de Estudos Umbandistas Eurípides Bassanum. Somos universalistas, na verdade. 37 anos como espírita. Bom dia, Dub, né? Bom dia, Fia. Se tu puder dar uma chegadazinha lá no YouTube, dar uma escutada para ver se o som tá saindo bacana, agradeço, querida. Esqueci de te pedir. Gessil, bom dia, Música em Loco, bom dia, Maria Bezerra, bom dia, Selma, bom dia todos, vamos curtir, compartilhar. Mari, bom dia, Vitória, bom dia, Divino, bom dia, José Henrique, bom dia, Jéssica Amaral, bom dia a todos. Vamos trabalhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre religião, se ela é o ópio do povo. Essa é uma frase cunhada por Karl Marx, o alemão Karl Marx, que lançou as suas ideias no século XIX, o materialismo, né, sobre o capitalismo e tal, e ele falava sobre a religião ter sido colocada para o povo como um ópio, quer dizer, como um alucinógeno para que as pessoas vivessem imaginando e pensando num ser supremo, e baseado nesse ser supremo. Bom dia, querida, bom dia, Jéssica, bom dia, Rita, bom dia a todo mundo. Baseado nesse ser supremo e nessa religião, tá bom? Tá ótimo, pronto, que coisa boa. Um beijo pra tu, muito obrigado. Veja só, então, assim, o Karl Marx, quando lançou essa ideia no século XIX, a gente tem que levar em conta, primeiro, toda uma obra de um cara que era um intelectual, né? Nietzsche compartilhava com as ideias dele, né? Ele já veio das ideias também de Descartes, do francês Descartes. Então, quer dizer, cada um tinha sua ideia sobre a espiritualidade e se diziam materialistas, capitalistas, e que o material era a matéria pela matéria. E, naturalmente, aonde é que eu me enquadro nesse processo, já que nós trabalhamos aqui? Eu sou teólogo umbandista, espírita há 37 anos já. Quem não me conhece, estou Wagner Andrade, né? Sou psicoterapeuta, utilizo várias técnicas de psicoterapia, uso muita hipnoterapia, sou hipnoterapeuta, terapeuta regressivo, cromoterapeuta, fitoterapeuta, sou master em PNL, mestre em Reiki, e trabalho essas terapias complementares, né, ao sistema de saúde convencional. E nós estamos aqui exatamente para apresentar essa conversa, esse bate-papo da forma mais aberta possível, naturalmente, sem querer, gente, atingir a crença, a filosofia de vida ou a estrutura de quem quer que seja. Isso aqui não é uma live para desmontar crenças ou dizer que a religião A ou B não prestam. Mas, naturalmente, nós vamos colocar o nosso ponto de vista, o que não significa dizer que é o seu ponto de vista. Fiquem à vontade. Veja só, eu participo e trouxe uma matriz africana, que é a Umbanda, para participar de dentro do SEC, para quebrar preconceitos. Agora, eu concordo com tudo que a Umbanda tem, lógico que não, como não concordo com tudo que o Espiritismo tem, mas é um ponto de vista meu, gente, entendeu? Eu estou espírita, acho o fundamento do Espiritismo fantástico, acho a Umbanda belíssima, porque ela é inclusiva, ela trabalha o povão mesmo, incluindo inclusive os espíritos mais simples e tal, e que se manifestam através da Umbanda, e isso é maravilhoso.
Mas por que naquele século, principalmente, o século XIX, depois do século XVIII, da Revolução Industrial, vieram tantas ideias materialistas, né? A gente precisa entender um pouquinho de história para poder resgatar esse processo e entender por que surgiram tantas ideias materialistas que não incluíam a espiritualidade. É o que está mais ou menos acontecendo hoje, porque nós não temos mais a Santa Inquisição da Igreja Católica. Se nós formos lá para o século XI ou XII, XIII, né, século XIV, você vai ter aí uma Igreja Católica, né, queimando pessoas, né, com a sua Santa Inquisição, reprovando determinados empoderamentos, o empoderamento feminino, o empoderamento de outras religiões. Ela queria ser detentora, e como foi detentora da única verdade religiosa, desprezando religiões e filosofias de vida como o budismo, né, como o taoísmo, como o vedantismo, o hinduísmo. Então tudo isso ficou meio que toldado, meio que enuviado pela Igreja Católica. E naturalmente, com tantos abusos que foram cometidos pela Igreja Católica e depois as igrejas evangélicas no geral, aqui eu estou falando do Ocidente, tá, gente? E logo depois, pela própria estrutura filosófica de diversas religiões, né, que tentaram se impor em diversos locais do mundo, houve tipo um enjoo da sociedade, dos intelectuais, em relação às igrejas, né, às religiões. As religiões ficaram meio que de banho-maria e sendo odiadas pelo povo. Lógico, se eu tinha racionalismo, eu tinha convivido com tudo isso e tal. A era da luz, a era da modificação, tá? A era da modificação era para exatamente distribuir um racionalismo maior diante de tanto impressionismo, de tanta ficção religiosa que surgiu naquela época, né? Todos aqueles conceitos de Deus, todos aqueles conceitos do Deus castigador, do Deus que punia, do Deus que botava inclusive na fogueira da Santa Inquisição, todos aqueles que iam contra, aquilo ali, lógico, criou uma ojeriza muito grande. O que acontece hoje em dia? A maioria dos jovens não acredita em Deus. Mas é lógico, acreditar nesse Deus, acreditar nessa religião que pune, nessa religião que aprisiona, nessa religião que diz que salva por salvar apenas por você participar dela, nessa religião onde você é um tremendo pidão, né? Você vive de petitórios, né? Você não confia na sua própria estrutura pessoal e nem tem autorresponsabilidade para assumir, né, que você precisa fazer mudanças em sua própria vida, se reajustar. Então, assim, o que é que nós vemos, né? Uma juventude hoje em dia com uma cabeça marxista. É um negócio muito doido isso, porque parece até que a gente está voltando no tempo, que nós estamos voltando no tempo. Estamos indo para o século XIX, mas não sabe o que é? É que essa juventude não admite, pelo próprio racionalismo, ela não admite uma religião que salva, uma religião que é exclusivista, uma religião que mete medo, né? Um sacerdote que impõe determinadas coisas. E eu não estou falando aqui das religiões evangélicas não, tá, gente? Acontece isso dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro dos terreiros, dentro dos centros espíritas, esse exclusivismo e essa coisa de dizer, olha, fora de tal coisa não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora disso não há salvação. Gente, quem salva você é você. Então, quando Karl Marx lança a ideia de que a religião era o ópio do povo, quer dizer, iludia as pessoas, eu estou sei lá, inclinado e dizendo a vocês de forma muito sincera de que eu vejo essa possibilidade, tá? A religião realmente é o ópio do povo. Todas as vezes que a gente fala em religião, né, surge aí um monte de mentes doentias
para poder te criticar. Eu não sei como até agora não entrou, graças a Deus, não entrou ninguém para meter o pau aí, para dizer coisas, né? E aí, já alertando as pessoas, né, que intolerância religiosa, filosófica e tal é crime, tá? Então, por favor, não se aventurem. Veja só, estamos aqui, não estamos cooptando ninguém, não estamos catequizando ou querendo que as pessoas aceitem as nossas ideias, são nossas ideias, e você está aqui e seja bem-vindo, bem-vinda e tal, para escutar o ponto de vista, tá? O ponto de vista de uma pessoa que é pensadora, que já está nesse caminho há 37 anos já, e que vem estudando bastante sobre tudo isso. O porquê do comportamento de determinadas pessoas e não quererem mais se submeter a religiões, se submeter a igrejas, se submeter a determinados pensamentos extremamente tacanhos, né? De que, olha, se você não estiver na minha religião, você não será salvo. De entrar numa live como essa, como aconteceu um outro dia, umas 2 lives atrás, uma pessoa entrou dizendo que eu estava mentindo, que eu estava... Eu não estava dizendo nada, eu não estava mentindo, nem estava omitindo, nem estava nada, eu estava falando sobre as nossas ideias aqui, tá? As nossas ideias universalistas. E como universalista, lógico que eu aceito o ponto de vista principal de Karl Marx, de que a religião é o ópio do povo. Mas vamos entender Karl Marx de uma forma mais completa, para a gente não estar aqui tergiversando, né? Ou então falando coisas que, sei lá, podem causar aí um desconforto. Não é isso que nós queremos, não é essa a nossa intenção aqui, causar desconforto para ninguém. Mas é interessante entender o ponto de vista de Karl Marx, tá certo? O ponto de vista desse que foi, eu considero, assim, um dos intelectuais mais bem-sucedidos para explicar a matéria. Então, no seu materialismo, né, quem for para a Rede Vizinha vai poder ver, inclusive, se vocês depois quiserem se inscrever no nosso canal da Rede Vizinha, tá? Será uma alegria para mim, porque na verdade, na Rede Vizinha você vai poder ver também as nossas apresentações em slide. Você pode se inscrever no nosso canal, dar uma força lá, comentar, curtir, nos seguir aqui no TikTok. E vai ser bacana, porque vai ser um bate-papo gostoso, um bate-papo onde nós podemos trocar uma ideia sobre essa coisa da religião ser o ópio do povo, ou de o espiritualismo ser utilizado para as pessoas aliviarem seus próprios corações, e não como uma coisa factível, mas como assim, tipo uma tábua de salvação. A pessoa, ao invés de procurar as suas melhores, de melhorar o seu padrão vibratório, de desenvolver senso moral, senso ético e ser uma pessoa melhor, ela vai para uma religião, porque a religião, de forma mágica, de forma sei lá, como se fosse numa coisa milagrosa, você imediatamente se tornasse uma pessoa abençoada, uma pessoa de bem, né? Marco Aurélio tinha uma frase, que era um filósofo estoico, ou imperador filósofo, ele tem uma frase que era fantástica: não tente ser um homem de bem, ou demonstre ser um homem de bem, seja. Então, quer dizer, só por aí você tira o pensamento estoico, como estava alinhado, por exemplo, com o próprio materialismo. Como o pensamento estoico, ele nos traz muito dessa coisa de dizer assim, seja autorresponsável, né? Olhe-se no espelho e diga assim: puxa vida, eu não posso depender de religião para ser uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa de bem porque sou uma pessoa de bem. Aliás, eu costumo sempre dizer isso: eu prefiro materialistas que sejam éticos, que sejam bons pais, bons patrões, bons empregados, boas pessoas, pessoas que não falam mal das outras e tal, e que cumprem o seu dever como cidadão e como pessoa ética, de uma forma independente do que seja, ele é ético, independente de existir um Deus,
de existir uma espiritualidade, espíritos se comunicando como eu acredito, tá, gente? Entenda uma coisa, esse é o meu ponto de vista. Então, independente de qualquer coisa, você é porque é um homem de bem. Você é porque é uma pessoa ética. Então, o homem que cria a religião, diz Karl Marx, e por favor, não são minhas palavras, são as palavras de Karl Marx. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião. Quer dizer, a religião foi produzida. E se a gente for lá no passado, Constantino, 300 anos depois de Cristo, criou uma religião. A religião chamada católica, que etimologicamente significa dizer universal. Tá? Então, por exemplo, não é a Igreja Universal, mas a Igreja Universal pegou carona no nome católica. Tá? Católica, tá? No latim, significa universal. Tá? Então, o que é que Constantino fez? Ele juntou o poder político, manipulou os evangelhos, montou a Bíblia que hoje nós conhecemos, tá? Como massa de manobra das pessoas, para terem as pessoas cativas dentro da sua crença. Não ficando satisfeito, o maometismo também fez a mesma coisa, mas não foi Maomé que fez, foram os homens depois, o movimento, tá certo? O movimento islâmico terminou também transformando a religião naquela coisa fanática que nós conhecemos, e por favor, não estou dizendo que todo islâmico ele é fanático, ou que todo islâmico é fundamentalista. Mas nós temos católico fundamentalista, umbandista fundamentalista, espírita fundamentalista, católico fundamentalista, evangélico fundamentalista, budista fundamentalista. Quer dizer, o fundamentalismo está nessa sensação de absolutismo, de que só a minha verdade é válida e eu devo impor às pessoas a minha verdade. Isso é fundamentalismo. E é o que nós mais vemos acontecer por aí. É uma minoria que faz um grande estrago. As grandes guerras, as guerras que estão acontecendo aí no Oriente Médio, a guerra que está acontecendo entre a Rússia e os seus detentores, né, e as suas posses, né, que está criando um problema muito sério nas Nações Unidas, e nós estamos aí vendo a hora de acontecer uma guerra. Tudo isso é religioso, são ideias chocando-se, fundamentalismos, fanatismos, né? Ideias de domínio, eu quero dominar você. Então, quando ele disse que a religião foi criada pela política, é sem sombra de dúvida. A religião é um trabalho de massa de manobra. Gente, até pouco tempo o Brasil não era um Estado laico, quer dizer, o Brasil tinha uma religião oficial, e a religião oficial era a Igreja Católica. Em vários locais você não pode abrir a boca em relação a isso, que você é praticamente apedrejado, entendeu? Mas é verdade, né? É verdade. A religião, ela toma conta lá no Oriente Médio, por exemplo, todos aqueles países têm uma religião oficial que é ligada ao islamismo. O islamismo, tanto fundamentalista como não, né? As suas diversas facções islâmicas, umas mais radicais, outras mais suaves, mas todas elas impondo determinadas coisas. Israel está num barril de pólvora ali, metido na Palestina. Jerusalém é uma terra que é quase que de ninguém, né? A Terra Santa é uma terra de ninguém, disputada por diversos povos ali. Aquilo ali é um grande caldeirão, né, que poderia ser uma coisa maravilhosa, porque são várias religiões convivendo juntos ali. A igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa, católica, os judeus, os islâmicos e tal, e todos convivendo ali naquele caldeirão, tá certo? E adorando e vendo aquilo ali como uma terra santa, quer dizer, uma terra que é um barril de pólvora, é um negócio extremamente perigoso conviver e vivenciar aquele tipo de realidade, tá certo? Mas tudo isso por conta de intolerância, de eu não tolerar o que você é ou o que você fez. E isso é político também, porque a política se aproveita desse negócio. E aí Karl Marx diz ainda, tá certo? A religião é a teoria invertida desse mundo.
Teoria invertida, veja só, a luta contra a religião é a luta contra aquele mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Quer dizer, essa luta onde a religião ela é um aroma espiritual para poder lhe ludibriar. Por isso que ele chamou de ópio do povo. Então, a religião serve como um fator ludibriante da sua mente. Você não pensa direito quando você entra. Isso é interessantíssimo. Veja só. Coisas que são repetidas pelo pastor, pelo padre, pelo rabino, pelo monge budista, pelo sacerdote umbandista, ou o babalorixá candomblessista, então coisas que são repetidas, você vê que ali não tem a mínima base de raciocínio, mas você é um médico, às vezes um cientista, e acredita naquilo porque é uma profissão de fé, é uma questão de fé, não é uma questão de razão. Então, não, Wagner, então razão não pode ter nada a ver com fé. Por que não? Outro dia eu conversando com um rapaz, um menino muito inteligente, a gente conversando, e ele disse assim, e por que tem que ter a espiritualidade? E por que é que a gente tem que sobreviver ao corpo? Eu digo, pela lógica. O que danada que a gente está fazendo aqui? Então, assim, não seja nem tanto, nem tão pouco. Pela lógica, não tem lógica a gente vir para a Terra, sofrer um monte de adversidade, um monte de problema. Pessoas que nascem aqui, nascem muitas vezes com defeitos físicos e tal. Aí surge o argumento da religião. Não, essa pessoa está pagando o pecado original. Pô, cara, não tem nada mais covarde do que isso. Quer dizer, o cara nasceu sem olho, sem perna, sem braço, impossibilitado, com várias deficiências físicas. Outros nascem com deficiências intelectuais, outros nascem numa situação de risco tremenda, num local terrivelmente violento, como as pessoas que nasceram ali naquele barril de pólvora do Oriente Médio, ou então numa favela carioca, ou então, sei lá, em zonas de alta pobreza e miséria, como zonas que existem na África, onde a evolução de nada do que a gente tem, celular, água encanada e tal, existe lá, e as pessoas nascem lá. E aí a Igreja Católica sai com essa, não é o pecado original, você está pagando. Cara, isso é racional, é dessa religião que esse povo mais jovem está fugindo. O mundo vai deixar de ter cultos agora porque você está falando? Não, de jeito nenhum. E sabedoria suprema do universo, a sabedoria suprema do universo, sou não, queridão, não sou sabedoria suprema do universo, não. Desde o começo, se você pegou a live desde o começo, você vai entender que eu disse que aqui é minha opinião. Você entrou porque quis, está aí porque quer, escuta se quiser, tá certo? Só a gente pede assim, respeito, é ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. A religião não vai deixar de funcionar ou de acontecer porque eu estou falando. Lógico que não, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa que está falando. Por quê? O porquê de, por exemplo, muitas pessoas, que coisa boa, bacana, então continua aí, cara. Não tem problema nenhum, veja, esse é um ponto de vista meu, na boa, de boa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de você continuar aí hoje de boa, respeitando, levando a coisa. Eu não sou inteligência suprema do universo. A inteligência suprema do universo é Deus, tá? Esse Deus total, esse é a inteligência suprema do universo. Aí é onde está a história. Você acredita nesse Deus, inteligência suprema do universo? Eu também acredito, então estamos de acordo. Entendeu? Eu só estou dizendo aqui que muitas vezes as pessoas não acreditam nesse Deus porque o Deus que se apresenta é um Deus punitivo. E Deus não é punitivo. Deus é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Ele é soberanamente justo e bom, Ele não pode ir na linha ou na estrutura de uma linha racional ou irracional, nesse caso, de que Ele pune, de que Ele maltrata, de que Ele faz suas criaturas tão diferentes para poder, sei lá, olhar e dizer assim, você está pagando o pecado original. Esse negócio de pecado original, racionalmente, não tem a mínima lógica.
a mínima lógica. Se não houver reencarnação, se não houver novas oportunidades, como um bom aluno que é reprovado e recebe novas oportunidades, tá certo? Não há Deus, não existe esse Deus, por isso que as pessoas não acreditam nele. Porque uma hora ele é soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente, onipotente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo que você vai fazer, inclusive as coisas erradas, tá certo? Acho que a religião ensina as pessoas a chegar a Deus. Cara, em alguns pontos sim, eu concordo contigo, que se bem orientada por pessoas bem intencionadas, a religião direciona você a chegar ao Deus verdadeiro, que é esse Deus soberanamente justo e bom. Agora, se você quer manipular as pessoas e tal, pode te levar ao mal, o mal que existe dentro de você, que é você ser intolerante, você ser desrespeitoso com as pessoas, que é uma coisa que Deus jamais quer de você, e nem você quer fazer isso, porque eu tenho certeza de que pessoas de bem não gostam de fazer isso. Falou que verdade agora. Xande, se você precisa de religião para ser uma pessoa boa, você não é uma pessoa boa. Veja, eu estou inclinado a concordar com o que o rapaz disse aí, tá certo? Que as críticas são incapazes de viver em grupo. O pastor que teu dinheiro acorda, maninho. Veja só, eu não acho que ninguém precise de religião para ser um homem de bem. Mas se você precisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, gente? Que é um exemplo bem factível, bem lógico, tá? Cara, eu prefiro o traficante com uma Bíblia debaixo do braço do que com uma metralhadora debaixo do braço. Agora, se ele tá com a Bíblia debaixo do braço, saiu da cadeia e vai oprimir terreiros de umbanda, de candomblé e tal, porque ele não acha que aquele dali deva existir, se um pastor pega e começa a quebrar santos católicos, porque são imagens, e o pastor mete o pau, como aconteceu há uns 20, 30 anos atrás, uma determinada igreja aí fez esse tipo de coisa, então eu acho que você está desrespeitando, você está usando uma Bíblia debaixo do braço para poder usar a violência, e isso aí é incompatível com o nosso Deus soberanamente justo e bom. Entendeu que é incompatível? E aí termina colocando várias pessoas se questionando, que Deus danado de Deus é esse que nos coloca à frente de uma pessoa extremamente radical, como jogaram uma pedra na cabeça de uma menininha que estava toda de branco, gente. Porque a menininha ia lá para o terreiro dela de umbanda, ou foi de candomblé, sei lá, jogaram pedra na menina. A menina teve a cabeça cortada com 15 pontos levados, cara. Então, quer dizer, veja, que tipo de Deus é esse que você cultua? Que tipo de Cristo é esse? Que tipo de Jesus é esse que você acredita? Que você usa da violência? Porque se tiver fora da tua curva, do teu entendimento, tá certo? Se tiver fora da tua compreensão, então não serve. Eu tenho que ser violento, eu tenho que impor, eu tenho que ser cruel. Que tipo de Deus é esse? Tá? Então, aí, veja, a partir desse momento, eu estou alinhado com o pensamento de Karl Marx, que naquela época lançou essa ideia de que a religião era o ópio do povo, porque o povo já estava cansado dessa opressão da igreja, dessa opressão das religiões. Vamos lá. Mata, estupra, trafica, depois que ensina outra pessoa o que é certo. Eu quero ensinar a pessoa o que é certo. É mais ou menos por aí. Tem vários com Bíblia debaixo do braço, que é o pior até que o satanista. E se a gente for estudar Satan, é por isso que eu digo, as pessoas precisam entender, gente, não é só sobre o primo nosso não, gente. Se tudo que é diferente for destruído, então não estaremos praticando amor ao próximo. Eu também acho, Teresa, concordo com você plenamente. Eu acho que a gente tem que ter respeito ao ser humano, respeito às pessoas, respeito aos pontos de vista, respeito aos gêneros, cada um é o que é, respeito às raças, respeito à cor, respeito à opinião, à filosofia de vida de cada ser humano. Respeito é a base de tudo.
Então, essa, que eu não posso dizer que é a minha religião, porque eu não tenho religião, eu posso dizer a vocês, eu não tenho religião, não preciso de religião. Eu sou um universalista, unidade na diversidade. Eu aceito diversos pontos de vista. Quantas vezes eu não fui para a igreja católica da minha mãe, assisti à missa, conversei com o padre me perguntou, por conta dos meus adereços e tal, o que é que eu era. Eu digo, eu sou um universalista, mas eu utilizo muito a matriz umbandista para trazer a paz e a comunicação espiritual e traçar um paralelo entre ciência e espiritualidade. Ele olhou para mim e disse assim, mas que interessante, vamos conversar mais sobre isso. Qualquer dia desse apareci, e eu apareci e fui lá, bater um papo com ele, e foi um papo maravilhoso. Veja, tem problema nenhum, da mesma forma como eu tenho dentro dos nossos grupos de estudo, um pastor participando de um grupo de estudo espiritualizado. Veja só que coisa bacana. Cara, estou respeitando ele me respeita, eu respeito ele não me agrida, eu não agrido. Ele entende o que eu faço, ele muitas vezes me procura para saber de determinadas coisas espirituais que estão acontecendo com ele. Tá entendendo? Isso é bacana, eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não fui autorizado, mas é muito importante isso, vamos lá. Tudo que é diferente for destruído, então não estamos praticando o amor ao próximo, se exterminar o próximo. Todas as guerras são santas. Infelizmente é isso. É uma porcaria isso. Vê, guerra santa. É uma incongruência, gente. É um paradoxo isso. Que danado de guerra santa é essa, tá? Eu também sou universalista. Boa, Tereza, que coisa maravilhosa. Muita gente inocente já morreu por conta de religião. Muita gente foi morta. Foi morta e morreu. Para lutar em favor de um Deus. Às vezes, cara, cristãos se degladiaram. Olha aí o exemplo da Irlanda, onde protestantes e católicos brigavam. O braço do IRA terrorista explodia pessoas cristãs também. Isso não é uma imbecilidade? Desculpa a palavra, isso não é um absurdo? Entendeu? Isso em nome de uma religião? Não, é em nome da política, na verdade. É em nome do domínio, é em nome da ignorância humana. Então, quando o Karl Marx disse isso, era porque ele já estava farto. Descartes, quando Descartes lançou as suas ideias, quando Nietzsche defendeu o materialismo, defendeu a não existência de Deus, é porque estava todo mundo já de saco cheio, gente, desculpa a palavra, mas todo mundo de paciência cheia com essa coisa de colocar religião na frente de tudo. E religião, você para ser uma pessoa espiritualizada, aí eu vou repetir a frase de Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico, não tente ser um homem de bem, seja. Então quer dizer, ser ético não depende de religião. Ser uma pessoa de bem não depende de uma pessoa tomando conta dos seus comportamentos, das suas atitudes. Seja porque você é. O Senhor é uma pessoa muito sábia, parabéns. Eita, muito obrigado, querido. Mas eu não sou sábio coisa nenhuma, eu só sei que nada sei. Parafraseando Sócrates, né? Vamos lá, vamos curtir, compartilhar a nossa live, que é muito bacana a gente tá batendo esse papo, sei lá, aberto. Não tem, veja, eu tô agredindo alguém? Não. Tô sendo uma pessoa chata, irracível? Não. A gente tá aqui discutindo, batendo um papo sobre tudo isso. E por que tanta gente é materialista? Por que tanta gente não acredita em Deus? Porque é esse Deus que se apresenta. Deus de guerra, Deus de vingança, Deus de desconfiança, Deus de imposição, Deus de medo. Que Deus é esse que vocês estão apresentando, né? Que religião é essa que me coloca cativo a ela? Que eu preciso ir para ela para me sentir salvo? Que religião é essa? Tá? As pessoas não têm discernimento para separar as coisas. Mais ou menos por aí, viu, Tereza? É mais ou menos isso, tá? Então, escreve Karl Marx, veja o que é que Karl Marx diz. E aí eu estou inclinadíssimo a entender dessa forma também, se for esse Deus que ele se apresenta. Agora, vamos chegar ao meio termo, né? Que é o ponto de equilíbrio, onde Buda disse, é o meio termo, a linha do meio de tudo. Tá? Boa tarde, Lucimar. Ainda é bom dia, não? É bom dia ainda, querida. São 11h30, tá? Bom dia a todos, tá? Bom dia a todos que estão entrando. Então, escreve Karl Marx. A miséria, veja que como é forte e como ele ia contra.
A miséria religiosa é a expressão da miséria real, em sentido e em outro é protesto contra a miséria real. A religião, veja só, é protesto contra a miséria real porque você quer justificar com uma religião o sofrimento que você tem. Cara, conserte a vida, começa a encarar a vida de forma estoica. As adversidades, elas vão acontecer na tua vida, queira você ou não. O mundo, o universo, esse local de terceira dimensão em que nós estamos habitando, ele é um mundo onde ainda existe dor e muita. Onde existem as coisas que vão contra essa tua paz maceira. Vai acontecer. O mundo não é só, ou a terra, ou tua vida não é só de maré cheia, também tem maré baixa. Tá? E aí você não pode se agarrar a uma religião para ultrapassar essa maré baixa. Não, espera, vai encher novamente, encare com galhardia, com segurança, com amor no coração, todas as coisas que vêm por aí. Aí você se torna um espiritualista universalista. O problema é a falta de respeito. Cada um tem o direito de escolher ser o que quiser. Eu acho também. Eu acho que muita gente está muito bem enquadrado em suas religiões de origem, no catolicismo, na religião evangélica. Eu sei que cada um tem seu perfil e sua evolução espiritual e está mais do que respeitado aqui. Então ele diz ainda, Karl Marx diz ainda, a religião é o suspiro da criatura oprimida. Veja o que ele diz, ele é forte nisso. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração. O espírito, veja, ele diz que é o sentimento de um mundo sem coração, a religião. Quer dizer, não tem coração em guerrear, tem? Tem coração em se vingar? Tem coração nas pessoas que maldizem as outras porque não são da religião. Ah, você não estará salvo se você não estiver na minha religião. Isso tem coração? Tem não, moço. Tem imposição, tem falta de respeito. Porque a pessoa não está dentro dos seus padrões e não entende da forma como você entende, você machuca, você oprime, você coloca para baixo, porque a pessoa não entende como você entende a coisa. Então Karl Marx estava certo, não estava não? Veja só, o materialista, eu estou aqui defendendo o materialista, eu não estou dizendo que sou de acordo com tudo que Karl Marx disse, tá? Quem leu o Capital de Karl Marx, quem leu todos os livros daquela época, que inclusive mudou a face do mundo, né? A gente sabe disso, mas que não deu certo em canto nenhum, porque a gente sabe, o comunismo deu certo em canto nenhum. Não deu certo na Rússia, não deu certo em Cuba, não deu certo em canto nenhum que foi instalado. Tá? O único comunismo que dá certo é o da China, porque é um comunismo capitalista. é uma mistureba, e onde eles oprimem as pessoas lá. Né, colocam as pessoas a trabalhar como verdadeiros escravos. É por isso que os produtos são tão baratos do lado de lá. Tá? A gente precisa entender essas coisas. Sim, o Cristo quer conhecer cara à força. Exatamente, o cara à força. Exatamente. Muita gente quer botar a força nisso, né, meu? Vamos lá. O que a gente semear, a gente vai colher. Isso com certeza. Isso com certeza. A lei do retorno, ela é inexorável. Ela é inevitável. O que você planta, você colhe. Tente plantar coisas boas na tua vida. Duvido, não tem melhor religião do que essa. Não tem melhor religião do que a ética. Não tem melhor religião do que ser bom, do que carregar a luz dentro do peito, do que transformar pessoas em pessoas melhores através do seu próprio exemplo. Não é forçando ninguém a andar no seu cordão ou na sua linha, não. Ou pensar do jeito que você pensa. É simplesmente respeitar as pessoas como você se respeita e como deve ser respeitado. Tá certo? Vamos lá. Bem isso. Concordo plenamente com você. Eu iria comentar exatamente isso. Que coisa boa, Lucimar. Vamos lá. Converter, exatamente. Tradução. O mundo inteiro é dos poderosos físicos cientistas ONU, dos bilionários desde 1888. É mais ou menos por aí. Na verdade, o mundo ele é muito material. A gente vive no mundo maia. A gente vive no mundo Matrix. Tá certo? E a religião não ajudou nadinha nisso, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que a religião não usou não ajudou nada nisso. Muito pelo contrário, realçou o capitalismo selvagem.
Sabe o que é que os papas fizeram no século XI? Instituíram o celibato. Sabe para que serve o celibato? Para que os padres não casem e não tenham que deixar, depois que morrem, não tenham que deixar a herança, quer dizer, não mexer no bolso da igreja. Então é uma situação capitalista. A maioria das coisas. Qual é o estado mais rico do mundo? Se não o Vaticano. Tá? Então vamos entender por esse prisma também. Tá bom? Então todas as guerras elas surgem, elas acontecem exatamente por conta de uma manipulação financeira, capital, velho. É grana, velho, no meio. É grana. Tá bom? As guerras aconteceram por grana. Pessoas inocentes foram lá lutar por grana. Morreram seus filhos, netos e tal. Pessoas que foram para lá com 17 anos de idade, não sabiam nem o que era política, o que era religião, morreram por isso. E a igreja sempre abençoando isso. Porque a guerra tem que haver. Tá certo? Muitos estão na religião não por amor, mas por um medo de ir para o inferno. Exatamente isso. Na verdade, é esse medo que é imposto à pessoa. Tá certo? Ainda bem que eu nunca me casei. Vamos lá, gente, é muito bacana, nós estamos já aí pertinho de concluir nossa live. A nossa live vai ser um pouquinho menor hoje, tá certo? Não vai ser tão longa quanto as outras lives, até porque eu não quero abusar da paciência de vocês e quero deixar aqui uma boa impressão sobre tudo isso. Cara, não tem problema nenhum de você professar a tua religião. A religião é o golpe do povo? Sim. A religião é um suspiro da criatura oprimida? É sim. O sentimento de um mundo sem coração? É sim. O espírito de situações em que o espírito está ausente, porque o espírito não está presente numa guerra. Ela é o golpe do povo? É. Ela é o golpe do povo. Alivia. Tá certo? Ela alivia. O senhor é quem? Eu sou Wagner Andrade, sou psicoterapeuta, sou universalista por natureza, estou espírita há 37 anos, uso muita base espírita como tudo isso. De 7 anos para cá também estudei e estou teólogo, umbandista e sacerdote, mas não exerço sacerdócio, fiz apenas para quebrar o preconceito e entendo religiões e tal, que inclusive tentaram colocar o espiritismo como religião. O espiritismo nunca foi religião, o espiritismo sempre foi filosofia com cunho moral, que é isso que a gente tenta. Tá certo? Trabalhar com a parte moral. O que é que adianta tu, um intelectual fenomenal e com a moral lá embaixo? Esculhambando as pessoas, desrespeitando as pessoas. Então, assim, espiritismo nunca foi religião. O espiritismo sempre foi ciência, sempre foi filosofia. Mas ciência dentro de uma filosofia que fala de espírito, sim, ciência de experimentação. E a ciência não está dissociada da espiritualidade. Espiritualidade, eu não estou falando aqui a religião, eu estou falando em espiritualidade. Ser um espiritualista é diferente de ser um religioso dogmático. O dogma oprime, faz com que você tenha uma fé que a gente chama de fé heterônoma, fé que os outros disseram para você seguir, não porque você racionalmente segue e porque compreendeu de forma completa tudo aquilo. Não, você segue de uma forma heterônoma e não de uma forma autônoma. Você não tem autonomia de pensamento. Você fala como um papagaio, repetindo aquilo que o pastor, o padre, o rabino, o monge, o sacerdote umbandista disse e falou. Por que você não estuda mais um pouco? Porque a ignorância, ignorar, gente, o que eu estou falando, ignorar é não saber, tá? É não conhecer. A ignorância é que leva o homem à guerra. É que leva o homem à contenda, à morte, ao fanatismo, ao fundamentalismo. Então, quanto mais nós conhecemos, mais sabemos que não conhecemos nada, ficamos cada vez mais humildes e com vontade de aprender e de ser cada vez mais simples, mais equânime, mais equilibrado, mais harmonizado, com muito mais amor no coração, com muito mais ética e moral para distribuir para as pessoas que querem essa moral, essa ética e essa coisa maravilhosa de ter equilíbrio e escolher o caminho do meio. Gente, curtam, compartilhem a nossa live. Agora nós vamos
Magnetizar a água. Wagner, então você magnetiza a água. Magnetizo, cara. Magnetizo. Que pensa sobre a Seishonoi? Maravilhoso, viu? Viu, Carla? Viu? Carla Vaz, tá? Eu acho maravilhoso o Seishonoi. Também gosto muito, gosto do estilo, gosto da filosofia de Seishonoi, tá certo? Do positivismo, da transferência de energia que eles têm, é maravilhoso, tá? Não sou Seishonoi. Como ontem você perguntou sobre o Vale, né? Então eu não sou do Vale, acho bacana, não concordo com algumas coisas. Também Seishonoi acho bacana, mas não concordo com algumas coisas. Eu faço a minha própria estrutura, gente, com muita ética, obedecendo às leis naturais da causa e efeito. Portanto, eu nunca vou fazer alguém sofrer, porque eu sei que eu vou receber o efeito. Eu respeito a lei do livre-arbítrio, então eu dou o livre-arbítrio e quero o livre-arbítrio para mim também. Então, na verdade, são essas leis que eu obedeço. A lei do retorno, que o universo vibra, que o universo é mental, que toda a minha concentração, se eu for uma pessoa de bem, se eu for um homem de bem, se eu for uma pessoa ética, uma pessoa ajustada, uma pessoa criteriosa, eu jamais terei um problema com quem quer que seja, porque essa minha ética me transforma numa pessoa melhor, e sendo uma pessoa melhor, eu sou um universalista, eu sou uma pessoa que respeita, eu sou uma pessoa que entende o seu ponto de vista, que não vai aqui, sei lá, ir contra os seus padrões, os seus princípios, porque eu respeito os seus princípios, eu respeito o seu direito de ser, de ir e vir. Essa é a minha espiritualidade. Essa é a minha visão filosófica de mundo. Mas aí pode não ser a de vocês. Puxa vida, graças a Deus que tem pessoas que pensam diferente. E é bacana isso. Unidade na energia externa também. Então você vai transpassar ou vai passar nível nos nossos canais, tá, gente? Em todos os canais. Um beijo no coração. Tchau.